Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar de um tema muito efetivo e de uma doença muito atual e que, aliás, eu considero uma das doenças mais atuais que existe e mais prevalente que existe e que leva o paciente a um dos maiores sofrimentos que pode se existir. Não é AVC, não é Parkinson, não é tumor cerebral, não é infarto, não é nada disso. Nós vamos falar de depressão. Depressão é uma doença que está sendo muito efetiva e muito prevalente nos últimos anos, nos últimos 20 a 30 anos, né? Tanto em função de processos que nós temos visto da evolução e da chamada globalização. Existem vários tipos de depressão. Geralmente, desde os grandes filósofos e até da Bíblia, nós sabemos que a pessoa mais instruída, que tem maior conhecimento, tem maior tendência a ter depressão, porque entende a complexidade do ser humano e até questiona e quer acreditar na divindade. Esse processo já é instruído até em Eclesiastes 1,18, na própria Bíblia. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção no que diz respeito a predisposições de depressão na população geral é a teoria do grande filósofo Schopenhauer. Schopenhauer fala que existe uma dualidade na vida entre o desejo de querer conseguir alguma coisa ou algum resultado e a depressão ou a insensibilidade quando você consegue o resultado, uma melancolia quando você consegue o resultado. Então existe uma dualidade entre o querer chegar e o ter chegado e ficar sem vontade de fazer outras coisas. E esse processo também está muito relacionado com a depressão. E também eu chamo a atenção pela chamada teoria do universo líquido, tá? Que muito tem sido atual na realidade, e diz que com a globalização, com a internet, a família tem sido muito superficial, o afeto tem sido muito superficial, porque não valorizamos noções da família do passado, noções de relacionamento pessoal, etc., como relacionávamos na década de 80, 60, 70, etc. Então nós temos uma grande pressão de informações, grande pressão de resultados, grande pressão de competição, que muitas vezes leva ao esgotamento e à depressão. O mundo atual é muito dinâmico. Não que não seja pressionado, sempre houve pressão para resultados, sempre houve pressão, o mundo tem pressão. Mas atualmente essa pressão está significativa maior. É a chamada teoria do universo líquido de Zygmunt Bauer. Okay? Isso são 3 pontos que eu queria chamar a atenção de começarmos a falar efetivamente de depressão. Bom, um fato que eu queria colocar é que depressão é diferente de tristeza, que também é diferente de luto. Tristeza é uma reação normal de uma pessoa em função de alguma decepção ou de alguma frustração. Certo? Dura pouco tempo, facilmente com o conhecimento e com o equilíbrio, ela é superada. Luto é uma reação de embotamento e de questionamento de uma pessoa em função da perda de um ente querido. É um sofrimento grande, sim, mas geralmente dura de 3 a 6 semanas e a pessoa consegue substituir a perda daquela pessoa por outras pessoas, amigos e por outros valores. Geralmente projetando a perda daquela pessoa para si só, como se fosse vivendo e assumindo alguns hábitos daquela pessoa. Se uma tristeza se tornar progressiva ou maior do que pouco tempo, ou maior do que 3 a 4 dias, podemos começar a pensar na evolução para um processo depressivo. Se um luto passar de 6 meses aproximadamente, poderemos começar a pensar no processo depressivo. Eu afirmo que aqui hoje,
que a depressão é uma das doenças mais debilitantes e de maior severidade e de maior sofrimento que o ser humano tem. Não é fácil ter depressão. Existem vários tipos de depressão. Existem depressões relacionadas a desequilíbrio neuro. Ela é relacionada por desequilíbrio de neurotransmissores, mas existem desequilíbrios primários, ou seja, é a chamada mente depressiva, é o paciente que já nasce geneticamente predisposto a ter depressão. E muitas vezes tem depressão, esse processo depressivo se abre na adolescência e a pessoa tem depressão durante, muitas vezes, a vida inteira, sendo muito difícil o tratamento desse tipo de depressão. Okay? E outras vezes existe a doença depressiva, especificamente, como uma reação a alguma frustração, uma dificuldade de adaptação, uma dificuldade de conhecimento da vida. Desses processos de depressão, nós temos depressões maiores e depressões menores. Depressões menores são menos sintomáticas, depressões maiores são significativamente sintomáticas. E temos processos deprimidos relacionados a outras síndromes neuropsiquiátricas, como o transtorno bipolar, o transtorno borderline de personalidade. Às vezes a depressão é o início de um processo que pode evoluir, inclusive com processos esquizofrênicos conforme, com quadros psicóticos, delusionais, enfim, alucinatórios, etc. Ou muitas vezes, a gente tem visto isso, o que não é incomum, nós temos que o processo depressivo, o quadro depressivo, principalmente na terceira idade, pode ser o início de um processo de demência. Então, muitas vezes a pessoa começa a ter aquela depressão, aquela falta de vontade de fazer as suas funções, de tomar condutas, de sair de casa, de procurar os amigos, de se relacionar, e daqui a pouco começa a esquecer. E daqui a pouco começa a evoluir num processo neurodegenerativo, com uma demência frontotemporal, com Alzheimer, etc. Então, não é comum e sempre devemos nos preocupar com a depressão da terceira idade. Visto isto, estou falando de uma maneira relativamente, significativamente reduzida, né? Eu queria passar que é muito importante o sofrimento que uma pessoa passa com depressão. E sempre devemos procurar o médico especialista, o psiquiatra, o neuropsiquiatra, o neurologista. Existe uma interface muito grande nessas duas especialidades para o tratamento da depressão. E hoje nós dispomos de medicações muito específicas para o tratamento e a resolução de quadros depressivos, coisa que fato este que nós não tínhamos antes da década de 70. Então, nós temos as drogas antidepressivas, inicialmente os antidepressivos tricíclicos, depois os antidepressivos de bloqueador de recaptação de serotonina, e depois os antidepressivos bloqueadores de recaptação de noradrenalina e serotonina. E apesar de terem efeitos colaterais que devem ser controlados, têm resultados específicos. Não podemos deixar de considerar também o acompanhamento com o psicoterapeuta, a chamada psicoterapia cognitivo-funcional, ou até outros tipos de psicoterapia, né? Informação para você descobrir por que você está tendo aquele tipo de comportamento, por que o tratamento e o sintoma depressivo. Bom, existem também outros processos que são muito indicados para o tratamento da depressão resistente, ou seja, o que seja da depressão resistente? Aquela depressão que a gente vem tratando há muito tempo, o paciente melhora, piora, melhora, piora, ou não melhora, e está sempre deprimido e não consegue ter prazer em viver, prazer em fazer as atividades diárias e prazer em se relacionar. Então, existem algumas técnicas que são efetivas para esse tipo de paciente, mas que tem que ser feito rigorosamente com acompanhamento do médico referência para isso. Que são principalmente a estimulação cerebral transmagnética, que é uma técnica que tem se usado também em dor neuropática, em Parkinson, em tremores e principalmente em depressão. É um estimulador que leva a campos magnéticos no sistema nervoso central, levando a chamada estimulação transmagnética. É um procedimento relativamente simples, indolor, com resultados muito positivos. Seguindo,
Nós temos uma droga muito atual para o tratamento da depressão, para ter depressões maiores e muito resistentes ao tratamento prolongado, que é o uso de uma droga chamada ketamina ou escetamina. É uma droga muitas vezes usada em anestesia, mas que nós vemos que a aplicação dessa droga tem resultados muito significativos no controle da depressão. É uma droga que tem que ser feita com a presença de anestesistas em lugares específicos, com o paciente monitorizado. Geralmente ele recebe um sorinho, a ketamina, isso falando de ketamina. O paciente dorme durante um tempo, é sedado durante um tempo, e depois de um certo tempinho, de acordo com a dose, o paciente acorda um pouco sonolento, mas rapidamente se fica estável, e depois de um certo número de sessões, o resultado é maravilhoso. Eu digo um número mais ou menos de 10 sessões de aplicação de ketamina. Nós temos também a escetamina, que é um tipo de ketamina, que em outros locais pode ser feito através de uso até em casa, através de medicação via oral, cujos resultados também são significativos. E, sim, falando também de outra técnica muito efetiva no tratamento da depressão, da depressão refratária, e que agora vão dizer, poxa, João Mascarenhas, nós estamos voltando para a época de 1940, na época pesada das clínicas psiquiátricas. Sim, era feita essa técnica de maneira pesada no passado, mas atualmente ainda existem indicações para essa técnica. E essa técnica chama-se ECT, eletroconvulsoterapia, que é uma técnica também muito efetiva para o tratamento de depressão. O paciente é levado para uma enfermaria específica e nós fazemos um eletrochoque desse paciente, logicamente com a presença de anestesia, com a presença do médico especialista, que tem particularidade, que tem vivência para a realização da técnica. Não existe dor, não existe sofrimento, e efetivamente essa técnica funciona em muitos casos de depressão, de doenças de síndromes psicóticas, de quadros esquizofreniformes maiores, e, enfim, até também pode ser usado em situações de adicção, em algumas situações de adicção. Então, existe uma esperança no tratamento de depressão, e eu lembro que não negligencie uma pessoa com depressão. É um sofrimento horrível. Só quem teve depressão sabe o que é depressão. Existem formas de depressão que são muito, muito desconcertantes. E eu chamo a atenção para finalizar esse vídeo da chamada depressão ansiosa, que é a depressão com pânico, que é a chamada síndrome do pânico, que é muito comum na população em geral. Muitas vezes começa do nada, muitas vezes relacionada a processos de frustração, de pressão, de resultados. A pessoa começa a ter uma sensação do nada, como se fosse morrer, como se a vida estivesse saindo da pessoa, como se tivesse dificuldade de respirar, como se o ar não fosse necessário, não fosse suficiente para respirar. Sente muitas situações de formigamento no próprio corpo, de situações de perda de equilíbrio, que são totalmente funcionais, ou seja, não são orgânicas. Só que muitas vezes leva a pessoa a uma limitação para sair de casa. A pessoa não consegue sair de casa, leva a pessoa muitas vezes a uma emergência do hospital. Enfim, é um sofrimento muito grande. E com o tratamento específico tem resolução efetiva. Através do antidepressivo, através das drogas ansiolíticas. Então, não negligencie o paciente que tem depressão. Depressão tem resolução, e não deixe de se conscientizar que depressão é uma doença muito prevalente na atualidade, e depressão é uma doença que leva a um sofrimento absurdo para a pessoa que tem depressão. Ok? E que pode levar a complicações, principalmente o suicídio. Muito obrigado, assinem o sininho e caminhe com a gente.